De volta para uma conversa de peso, hoje com Luiz Fernando de Paula Guzmão. Bom, que o senhor esteja aqui conosco nos próximos 10 anos, né, para ser o presidente da comissão dos 200 anos do bicentenário da nossa imigração, né? Eu quero estar mantendo presente, essa lucidez e essa saúde, né? Eu faço parte do Instituto São Leopoldo 2024 por causa disso, para me manter vivo até lá. E que seja o presidente dessa comissão e que a gente possa comemorar lindamente. Eu quero ser partícipe da alegria de participar. Sua mãe teve que praticamente criar os filhos, né, pelo falecimento jovem do seu pai, né? E com a sua garra fez isso com tanto brio, tanto que está aí uma família muito famosa, né, com um veículo de comunicação gigante, como é o Grupo Sinos, criado por seus 2 irmãos, que o senhor ajudou a construir durante parte da vida, com o trabalho que o senhor fez em São Paulo, na indústria automobilística, depois voltou para cá e tocou com a família aqui, e com todas essas histórias que a gente está podendo acompanhar de passagem nesse nosso momento aqui. Que pessoa era essa? A dona Maria Emília de Paula. Lutadora. É difícil pensar direitinho, viu? Tem um livro que diz muito pouco do que ela fez, mas é uma pessoa especial, lutadora. Ela nasceu num momento, viu, que o meu avô, viu, era advogado em São Leopoldo, trabalhava principalmente para as empresas aqui de Novo Hamburgo também. E ela, como filha mais velha, era acompanhante do pai. Tinha uma excelente caligrafia naquele tempo, não tinha máquina de escrever. O que acompanhava o pai, escrevendo. E um dia ela se dirigiu ao pai pedindo para que desse licença de ela estudar direito. O pai, na hora, de jeito nenhum. Imagine a minha filha falando com o professor e cai a caneta, viu, no chão do professor. Quem é que vai se abaixar? Viu? Resultado, ela não, viu, a ideia dela não vingou. Ela não foi advogada. Mas, por incrível que pareça, estava comentando, meu avô, viu, foi candidato a prefeito. Dr. Carlos de Souza Moraes, em seus livros, descreve que houve um roubo e que o juiz de direito informou na frente da prefeitura que quem ganhou a eleição foi o Dr. Carlos, não foi você que eu botei em cima. Compreende? Isso está escrito pelo Dr. Carlos Souza Moraes. Na verdade, eu sabia de outras fontes. E o Dr. Carlos de Paula, o Carlos Otaviano de Paula, não foi eleito prefeito por motivos políticos, viu? Mas a dona Maria de Paula não foi advogada, mas foi prefeita, que o pai não foi. Então, quase que uma compensação. E não foi por querer, que ela nunca se candidatou a prefeita. Ela foi eleita vereadora, viu, 3 vezes. E no último ano, ela era presidente da Câmara de Vereadores e o Dr. Paulo Couto, do partido PTB, o Dr. Paulo Couto tinha sido eleito deputado estadual. E com a passagem dele para o governo estadual, ela assumiu a prefeitura de... Na vacância. E aí entrou para a história. E foi a primeira prefeita do Rio Grande do Sul. Entrou para a história. A família está na política há muitos anos, né? Olha, dos 7 filhos da minha mãe, nenhum entrou na política. Mas antes disso, desde a primeira intendência de São Leopoldo, né? Desde a emancipação de São Leopoldo, né? O tio avô da minha mãe foi Epifânio Paula Fogaça, o primeiro intendente de São Leopoldo. Então. Foi vereador 3 vezes e primeiro intendente de São Leopoldo. E o pai dele, José Joaquim de Paula, do Morro do Paula, esse também foi vereador 4 vezes em São Leopoldo. Foi logo que foi implantada a Câmara. Em compensação, os filhos dela estão todos aí, construíram esse veículo fantástico de comunicação que a gente tem na nossa cidade, na nossa região. O Grupo Sinos é uma coisa que às vezes tem uma força maior do que um prefeito, não é verdade? Tem certas pessoas que às vezes criticam um jornal. E é o direito, pelo amor de Deus, a pessoa tem que gostar e não gostar. Mas acontece uma coisa interessante. Fazer jornal é a coisa mais difícil do mundo, né? Como fazer comunicação geral. Mas quem faz jornal faz a coisa escrita, no papel e que fica. Nós estamos aqui no ar, viu? Logo, viu? Desliga a televisão, clique, põe embora. O rádio também.
sai dali, viu, desaparece. Mas o jornal permanece, perdura. E é incrível, se a pessoa, viu, num jornal, viu, enaltece, elogia alguém, óbvio que esse alguém tem pessoas que não apreciam. Essas pessoas não ficam satisfeitas. Na oportunidade seguinte, o jornal enaltece, elogia aquelas outras pessoas, aquele alguém deixa de gostar. Quer dizer, então, não agrada nenhum dos dois e desagrada os dois, né? Isso vai ter sempre gente desagradada. Né? Que história é essa de casar 4 vezes com a mesma mulher e que o senhor roubou essa mulher? Essa é a provocação que o Maurício Pós nos fez. A questão do roubo é simples. Uma vez na minha vida... É o tipo de roubo que é bonito de fazer? Uma vez em minha vida, eu fui chamado, por escrito, de ladrão. Um prefeito, na ocasião, viu? Schmitz. Tá? Seu Miguel Schmitz. Miguel Schmitz. Mandou um telegrama para mim, viu? Dizendo que eu tinha roubado a moça mais bonita de Novo Hamburgo. Eu fiquei constrangido com o roubo, mas fiquei feliz por tê-la roubado. Envaidecido, com certeza. E casei, viu, na verdade, viu, mais que uma vez, porque eu, na oportunidade, era um descasado, era desquitado. E não era permitido para leis brasileiras a pessoa voltar a casar. Dentro disso, e respeitando os clubes que eu participava, tudo isso, eu queria chegar lá, eu queria chegar nos hotéis que eu viajo, com a minha esposa. Então, eu casei pelas leis bolivianas. Casei na Bolívia. Por procuração, mas casei na Bolívia. Mas eu tinha um documento que era casado com a dona Estela. Aliás, não é a dona Estela, é a Estela. Ela não gosta que se chamam de dona. Então, vou respeitar. Que é uma mulher lindíssima, com todo o respeito. De acordo. E casando por procuração, chegou o momento de eu levá-la para São Paulo oficialmente, viu? Para minha casa. E naquele caso, como é que eu vou fazer? Eu lembrava que a minha mãe, viu, muitas amizades, conhecida, politicamente, aquele negócio todo, os meus irmãos com o jornal, viu, o meu futuro sogro, lá o Diogo, diretor da CI, a minha sogra, viu, diretora da Escola Oswaldo Cruz, com tantos alunos. Tenho que respeitar, viu, a comunidade, viu, tem que fazer uma coisa mais, viu, mais brasileira. Então, resolvemos fazer o seguinte, marcamos um dia, e nesse dia fizemos um almoço. Antes do almoço, nós fomos à comunidade evangélica e o pastor Putvai, ele nos deu a bênção do casamento. Então, nos casou, então, a segunda vez, pelas leis da igreja. Posteriormente, saímos dali, nós fomos, então, para o restaurante Chaves, ficava ali no bairro Primavera. E lá fizemos um almoço dos clãs. A minha família e a família dela, só. Cada um levou um amigo, e nada mais. Toda a família estava reunida, toda a minha família reunida e toda a família reunida dela. E com isso nós fizemos um casamento em família, terceiro casamento. Acontece que veio a lei do divórcio. Com o divórcio, eu me divorciei oficialmente e voltei a casar pelas leis brasileiras, quarto casamento. Está explicado? Está explicado, uma história maravilhosa. E estou com vontade de casar de novo, porque sempre é festa. 42 viu? anos? 42 anos de casados. 2 filhos com ela, já tinha 2 filhos do primeiro casamento. E ela adotou com como é que se diz, que amam ela. Maravilha, coisa boa, maravilha. Seu Luciano, você é uma pessoa muito ligada nas novas tecnologias, né? Estava mexendo no celular com destreza, que eu percebi ali. Vai à biblioteca pesquisar, lê pilhas de livros, sempre com o iPad junto e faz a foto nele também. Por que isso? Que necessidade é essa de estar se reinventando? Eu não estou reinventando nada. Os orientais dizem que a pessoa de mais idade é sábia. E eu vejo uma inversão que está ocorrendo no mundo, viu, por causa dos botãozinhos. Hoje, viu, as pessoas de mais idade, viu, chamam os guris de 2, 3 anos para ajudar a ligar a televisão, a ligar, viu, qualquer coisa, a desligar, e quando no computador tem qualquer problema, são as crianças que são chamadas. E com isso, as crianças descobriram que os sábios não são tão sábios assim, não os estão respeitando como deveriam respeitar. Quer dizer, o mundo está revertendo por causa dos botãozinhos. A pessoa tem que se ativar. Que lógica é essa? É incrível que nós não descobrimos isso. Nós precisamos impor. A alfabetização
saber ler e escrever é uma obrigação. E saber lidar com os botãozinhos também passou a ser uma obrigação. Ninguém pode ficar para trás. Eu tenho um grande amigo que, convivendo com ele, ele dizia, não gosto de computador, não gosto de computador, viu? E ele é uma pessoa fora de série, viu? É um gênio, muita coisa. Talvez os primeiros exportadores de calçado do mundo. E sempre não gosto de computador. E comentando com ele, eu digo, vem cá, tu tem em casa, viu, teu filho, tu tem um computador, pede para o teu filho te dar a máquina de escrever do computador. Tu tirou o curso de contabilidade, tu aprendeu a escrever datilografia, então pede para saber, aprenda a bater a máquina do computador. Bom, ele hoje manda 4, 5 e-mails por dia para mim. Aleluia, abriu o caminho. Aos 86 anos e cheio de vida. Ainda tem coisas para realizar? Mas lógico que tem muita coisa para fazer. Quando você me coloca que quer ver em Novo Hamburgo aí, num Parque Olímpico no Parcão, outro local, ou em outro local, São Leopoldo, uma passarela junto ao dique para a comunidade voltar a ver o seu rio. Um prédio na rua Orfeu Iguaçu com piscina olímpica, restaurante, lancherias, lojas e cinema. A construção na Ilha do Rio, à altura da Rua Independência. No monumento à paz entre os povos com mirante do Rio dos Sinos. Isso aí é coisa para mais uns 15, 20 anos, então. Não. Tem que empurrar. Tem que empurrar para sair antes. Em São Leopoldo, na verdade, as coisas começam a sair antes. Mas o que me dói é em Novo Hamburgo ver o Parcão, que Henrique Luiz Ressler, pelo amor de Deus, meu vizinho de casa, paredes e meia, que eu ajudava quando eu era guri, ajudava a botar, viu, na casa dele, viu, as fundas e armadilhas, espingardas e armas que ele recolhia, compreende? Me deu o primeiro História emprego. Linda essa. Viu, Henrique Luiz Ressler me deu o primeiro emprego, ele era contador da Serraria Feldman, e aos 12 anos ele pediu para minha mãe, e eu meio expediente então, estudava e meio expediente, viu, eu era auxiliar de escritório, com carteira assinada e pagando de API, 12 anos de idade, graças a Deus. Cedo já tinha isso. Bom, esse homem ficaria triste, via 20 anos, 25 anos que tem um Parcão parado, do jeito que está. Um mar de terra nobre no meio, obrigando todas as pessoas de Canudos. Eu não entendo quem mora em Canudos que não fique, viu? Novo Hamburgo inteiro tem que ficar. Tem que dar uma volta lá por baixo ou lá por cima, 2 quilômetros e 200 metros, viu? De volta sem necessidade, quando podia atravessar a rua. Nos projetos do plano diretor de 1960, 70, mapas eu tenho, viu, anteriores, que a Rua Florença estava já citada, e a Rua Florença, eu não posso deixar de lembrar, que é uma reta entre o cemitério evangélico de Hamburgo Velho e o cemitério evangélico de Campo Bom, e o que o pastor que fundou as duas fazia essa trilha. No mínimo era a trilha que era usada anteriormente. Bom, mas o Parcão está ali parado. E hoje ela é picada em 2 pontos. O Parcão é um dos pontos que ela é picada, né? Ela é trancada em 2 pontos, né, a Florença? Ela só passa por cima e por baixo. Não, a Florença, viu, não existe. Viu? É projeto que abarraram. Com tudo que aconteceu, bom, repare, há 20 anos que eu brigo e eu não parei de brigar. Vou continuar brigando, porque no mínimo, na Rua Florença deve ter uma passagem ou de pedestre, ou de ciclismo, não sei, mas deve ter uma passagem relembrando os caminhos antigos, e no mínimo mais uma rua, para poder fazer o povo de Canudos não ter que atravessar, porque aí existe a mobilidade urbana obrigando a utilização desse Parcão também, viu, para a pessoa não gastar tanto tempo perdido circulando para a cidade. Já conheci o senhor, mas nunca tinha tido a oportunidade de conversar como a gente conversou antes da nossa entrevista, e agora lhe ouvindo um pouco mais, e quero lhe falar com toda sinceridade, carinho, da grande e profunda admiração que fica a partir de sempre, certo? Se antes já existia, ela se reforça, se renova nesse momento. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção sempre, e Carlos, que esteja com a gente muitos e muitos anos. Carlos, Stefano, construindo tudo isso, né? Eu elogio o trabalho que vocês estão fazendo, registrando pessoas e coisas, fatos do que ocorre na nossa região. É importante porque história se faz com pessoas. Viu? E juntar, viu, as peças, viu, quem procura fazer história tem que ter, viu, peças para poder, viu, levantar o que aconteceu. Parabéns pelo trabalho que está fazendo. Muito obrigado pelo carinho, pela distinção. Seja sempre muito bem-vindo, né?
Não somos a rádio, o Grupo Sinos, a TV Jornal NH, mas de coração aberto, de portas abertas, para dividir um pouquinho com o nosso pequeno público aqui aquilo que a gente faz e quem fez a nossa cidade. Parabéns pelo trabalho. Vida longa. Até os 200 anos, pelo menos, da nossa imigração. Hoje, numa conversa de peso com Luiz Fernando de Paula Guzmão. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.